27 Hearts. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Pod Jovens. Meu nome é Evelyn Nicole, embaixadora da Escola Jovens de Negócio, e hoje a gente está aqui com uma publicitária maravilhosa, a Giovana Anastácio. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada por estar aqui no Pod Jovens. É uma honra estar aqui com vocês, né? Mesmo sendo aqui parte da Conduta Filmes, é uma honra estar sentada aqui conversando com o Pod Jovens, com a Emily. Muito obrigada. Gi, eu queria começar perguntando como que você foi inserida no mundo da publicidade? Assim, né, eu tô no 3º ano, né, na faculdade, cursando na Unilago. Acho legal prestigiar minha faculdade e, né, que forma muitos publicitários. Eu tenho um carinho enorme pela faculdade, pelo ensino. E eu comecei, na verdade, eu vou voltar um pouco, porque a minha história, assim, com a publicidade mesmo, não foi, né, na publicidade, foi mais com o audiovisual. Meu pai, ele é diretor de fotografia e ele é o dono aqui do estúdio da Conduta Filmes atualmente. Mas ele tem um portfólio muito grande nessa parte de audiovisual. E inserida nessa vida, eu, né, comecei a gostar bastante. Desde criança, comunicativa, gostava. Não sei se você é dessas, mas quando eu era pequena, eu amava gravar com minhas primas, ficar dançando, eu era dessas. E a gente se divertia muito e eu via que isso podia ser um caminho para eu seguir, né, carreira profissional. Só que o tempo foi passando, eu fiquei adolescente, chegou aquela fase de, né, de vergonha, não sei se teve essa parte. Sim. De vergonha de câmera, falar assim, eu não gosto, não sou fotogênica e tal. E aí eu fiquei afastada dessas câmeras. E aí eu comecei foi numa época assim, pandemia, eu estava no 1º colegial, e aí ficou batendo aquela ansiedade do que eu ia fazer, né, do que eu ia me formar e tal, o que eu ia começar a cursar. E aí, foi um papel muito importante, eu até falo aqui para os jovens sobre a terapia, né? Minha psicóloga, foram muitas conversas, e até que eu decidi seguir o meu coração, porque eu sempre fui aquela menina CDF, a nerd, que tinha que ser boa em tudo, os professores, né, cobravam bastante, e aí eu falava, não, eu tenho que fazer, né, uma USP, eu tenho que passar numa faculdade e tal. E a publicidade mesmo, ela fica em Bauru, a próxima aqui. Então, o nosso interior mesmo, ele é meio, né, escasso, assim, de faculdades públicas para comunicação. E aí, isso, né, em conversas com a minha psicóloga, até que eu falei, não, vou seguir meu coração, que é a publicidade, essa parte de comunicação, que eu sou, sim, comunicativa, eu gosto dessa área, e que aquilo lá foi uma fase que eu consigo passar por isso. E desde que você começou a entrar para essa área, você sempre amou? Foi amor à primeira vista? Eu gosto muito, sabe? Eu gosto porque a comunicação é isso, são pessoas. Então, você entender o próximo, fazer esse estudo, essa análise mesmo, né? Que a publicidade é isso. Publicidade, para você vender, você tem que saber para quem que você está vendendo. Então, eu me sinto muito conectada com essa profissão, mas ela é uma construção. Publicidade, você sempre tem que estar aprendendo, né? Sim. São tendências, além da rede social também aí, então você sempre tem que estar estudando, mas é muito legal. E como que é trabalhar com isso, assim? O dia a dia, as pessoas? A publicidade, até em alguns bate-papos assim, na própria faculdade, que a publicidade ela mudou muito, né? Antigamente a gente tinha os comerciais tipo Bombril, né, que são aqueles comerciais bem, assim, relíquia mesmo, que a gente tem até aulas, assim, do que foi a publicidade. Hoje em dia ela está muito diferente, por conta das redes sociais. Então, por eu estar inserida nesse audiovisual, os comerciais de TV eram um boom, assim, né? E hoje em dia, com a rede social, você tem que criar coisas rápidas, né? Sim. A quantidade e tal, para fazer tráfego pago. Então, tem todas essas questões. E foi um começo, assim, que eu entrei para publicidade, foi com audiovisual, fazendo Story Maker, sendo social media. Então, essa é a diferença da publicidade atualmente, né? Que tem essas novas profissões. O próprio copywriter, que eu acho até interessante falar aqui, o copywriter, eu lembro do meu pai falando disso, eu estava no 3º colegial, ele falou assim, e essa profissão tal, né? Escrever legendas para bio.
E eu falei, nossa, que interessante. Aí, passou um tempo, a gente ficou sabendo do ChatGPT. Que, né, a gente... Aí facilita a vida. muito rápido, né? Então, é muito mais prático. E aí, essa profissão, ela existe, sim, porque você tem que dominar a ferramenta, mas com o ChatGPT, inteligência artificial, lógico que fica muito mais rápido. Então, a publicidade, ela mudou muito, porque você sempre tem que estar se reinventando. Mas isso também é uma coisa que eu adoro dessa profissão. E sobre as tendências, tipo assim, vocês têm que se mudar sempre as tendências que estão acontecendo, as trends. É muito complicado ter que ficar toda hora perseguindo uma trend, uma tendência que está acontecendo no momento? Olha, a trend, a tendência, né? Eu acho muito interessante. Tem profissionais que estudam isso, que levam a fundo esse estudo de pessoas para saber o que a gente vai comprar. E esse estudo vender para grandes marcas, tipo Nike, para elas criarem futuras campanhas. Então, esse estudo de tendências é muito interessante. Agora, se a gente for entrar nesse tópico de trends do TikTok, que são dancinhas e tal, se você tem porque aparecem, né, clientes para mim falando, Gi, eu quero ter trends na minha empresa, né, no Instagram da minha empresa ou no TikTok. Aí eu falo assim, tá, mas a sua empresa, ela é uma empresa que tem que ter trend, que tem que ter esse marketing engraçado, porque às vezes o estilo do teu cliente, né, que está comprando ali, não faz muito sentido. Uhum. Então, você tem que ter um certo cuidado com as trends, mas elas estão aí, né, elas viralizam influencers, mas essa parte de tendência, o conceito tendências, ele é muito interessante, porque existem profissionais que vendem isso, que é um trabalho muito difícil, pesquisas e pesquisas para entender o que as pessoas querem comprar futuramente. E é muito legal, até um estudo sobre isso, que foi em 2023, que eu soube que houve em 2024, que eu soube isso. 2023, que essa mulher lançou, né? Eu até esqueci o nome dessa profissional, mas ela é incrível. Em 2024, que as pessoas iam querer essa coisa de vintage, né? Voltar anos 2000. Não sei se você tá vendo no TikTok, essas coisas. Sobre, né, os anos 2000, festa nos 2000. Isso realmente voltou e virou uma moda. Então, ela estava correta, sabe? É muito interessante. Em questão de... Eu sei que você grava os vlogs, né? Como que tá sendo essa experiência e como que o pessoal que quer começar a gravar vlogs poderia começar? Eu gosto muito de gravar vlogs. Eu acho que é um estilo de gravação muito interessante, que é totalmente real. Sim. Eu gosto daquele vlog que ele não tem tantos cortes. Então, eu começo aqui a gravar a nossa rotina e eu deixo, assim, o máximo possível para ser o mais real possível. E a pessoa se conectar. É muito interessante essa parte de vlog, porque grandes youtubers estão usando esse vlog contínuo, assim, vídeos assim, extensos mesmo, de 1 hora. Né? Não é aquele vlog de 10 minutos que você quer mostrar na internet. Então, é um vlog extenso que a pessoa consegue se conectar. E aí eu gosto bastante de fazer isso, como eu já tinha te falado. Quando eu era criança, eu, né, essa coisa de blogueira, e eu sempre gostei de mostrar meu material escolar, essas coisas. Então, isso também existe dentro de mim ainda, né, aqui com 21 anos. E, independente da tua idade, mostrar a sua rotina, mostrar o que você faz, é muito interessante. As pessoas conseguem se conectar assim. Né? Então, tem clientes que vêm aqui no estúdio que eu falo que é uma alternativa ao vlog. O vlog não é uma coisa, eu sou vlogueira, né? Tinha esse termo, né? Faz vlog. Mas ele é muito interessante para conexão. Então, se você vai por exemplo, Emily, você veio aqui no podcast. Você tem toda a tua rotina de hoje e tal. A pessoa quer se interessar por o que você faz. Qual que é a vida da Emily? Por que ela tá aqui hoje e tal? Então, fazer todo esse mapeamento, as pessoas se conectam com você. Então, eu acho assim, um vlog eu acho muito legal. E eu faço vlog, gente. Meu YouTube, tá? Giovana_Anastasia. É o merchan dela. Sobre os vlogs, você teria alguma dica pra quem tá começando agora? Gente, eu sempre falo assim, pega o teu celular, né, e vai gravando. É isso. Literalmente isso. Hoje todo mundo tem um celular, não precisa ser o melhor do mundo, com a melhor qualidade de som. Vai gravando. Por quê? Se você for esperar ter uma câmera boa, a pessoa não vai ver a sua evolução. E você não vai se tornar uma referência. Então, você começar hoje gravando, grava a tua rotina mesmo. Eu tenho vergonha. Todo mundo tem uma vida,
né? Todo mundo pode ser um exemplo. E você crescendo aí na internet, as pessoas te veem como referência e você consegue crescer com esse público. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Em que você fala? Em tudo, tipo assim, na sua vida de faculdade, de trabalho. Olha, dificuldade é que atualmente eu tô aqui na Conduta e eu faço a parte de marketing, né? Publicidade aqui pro estúdio, né, crescer. Agora a gente está reformando o segundo estúdio, então ampliando ali os serviços. A gente quer ampliar além do estúdio de podcast. Nós somos uma produtora audiovisual e também queremos, né, estúdio para curso, né, mentoria, né, até a pessoa vir mesmo e gravar o próprio vídeo. E eu tô nessa etapa de saber sobre o marketing, porque atualmente eu faço publicidade e por muito tempo eu fiquei com essa coisa de, será que eu coloco na minha bio do Instagram que eu sou publicitária e faço marketing? Porque até que eu me toquei e falei, cara, as duas coisas precisam andar juntas. O marketing, que é a estratégia, e a publicidade ali na parte criativa. E as duas precisam andar juntas. É uma coisa que eu estou estudando, né? Essa parte de R&D Station, e-mail marketing. Então, todas essas possibilidades de divulgação do estúdio eu estou estudando. Então, tá sendo uma dificuldade, mas eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de me desafiar em novos conhecimentos. E, né, eu estudei muito sobre edição. Antes de estar fazendo essa parte de marketing, estudei muito sobre edição, sobre gravar. E hoje eu poder estar falando sobre né, incentivando outras pessoas a fazerem esse serviço também é muito legal. Mas, atualmente, eu estou me afastando um pouco do audiovisual, dessa parte criativa, para realmente fazer essa parte estratégica. E eu estou gostando bastante. É difícil, mas é desafiador, mas é muito legal. Teve alguma coisa que na sua faculdade te impactou muito? Tipo assim, um trabalho que você teve que fazer, que você gostou muito de fazer, ou foi alguma coisa... Olha, trabalhos, eles são muito legais. Todos, assim, que eu já tive, de fotografia também. Mas eu acho que as aulas são excelentes, sabe? Eu gosto muito de quando eu estou numa aula lá na faculdade, aplicar o que eu estou aprendendo ali mesmo. Enquanto o professor fala, eu vou aplicando ao meu negócio. Então, se você é freelancer, aplica a você mesmo ou ao seu cliente. Então, eu vou escutando aquele conhecimento e vou aplicando. Mas de trabalho, assim, nossa, eu gosto muito. Porque na minha faculdade, acho que é muito legal falar disso, a Unilago tem uma metodologia que ela cria agências de publicidade. Então, você começa a faculdade, ali nos primeiros 3 meses, você já tem que fazer uma amizade com a galera e formar uma agência, que a gente fala agência experimental. E eu estou no 3º ano da faculdade, ao longo desse ano, saí de uma agência, entrei em outra. Então, assim, é um reflexo da vida mesmo, sabe? Das agências reais. E, então, a Unilago fazer isso, sabe? Com clientes reais, o cliente vai lá, a gente tem que fazer toda uma estratégia, um planejamento, criação de conteúdo, e no final do ano apresentar para o cliente mesmo o que a gente produziu. Então, assim, numa sala, mais ou menos 4, né, de 3 a 7 agências dentro de uma sala de aula. Então, ali são seus concorrentes, que são seus amigos, e ali você vê também pessoas que se destacam muito bem, que você trazer, né, você pode trazer para o trabalho, o mercado de trabalho. Então, é muito legal o que a Unilago faz nesses 4 anos de curso, né, te promovendo, né, te incentivando a realmente criar para a realidade, é fenomenal. Nossa, é muito legal, né? Porque você pode levar essas pessoas realmente para criar uma agência de verdade. Exatamente, e isso acontece, sabe? A Unilago aí tá com muitos anos e tem pessoas que realmente criaram a agência né, de verdade, que criaram na faculdade. Então, é bem, bem legal. Bem legal. E como que é trabalhar aqui na Conduta Filmes? Eu gosto muito. Lógico, né? Não gosto. Eu adoro trabalhar aqui na Conduta. Aqui eu tenho, lógico, né, uma autonomia, né? Eu tive a experiência do CLT. Sou muito grata, né? Eu precisava disso, sair um pouco do audiovisual e realmente ter uma experiência publicitária. Sou muito grata, gostei demais. E agora estar aqui no negócio que é da família, né? No negócio familiar.
e estar aplicando, porque antes eu estava aqui ainda inserida no audiovisual, né, na conduta. Eu não tinha essa perspectiva de negócio, né, de tocar isso. Então, o CLT me deu essa coragem de construir o meu negócio. Então, tá sendo muito legal aqui com o Vini, né, Vini, com meu pai, né, esse networking que eu tenho aqui na conduta, conhecer pessoas, ouvir histórias, porque no podcast eu tô ali atrás, mas eu tô ouvindo muita coisa. Então, assim, uma empresa que, né, eu amo. Além da Conduta Filmes, você também trabalha no Saúde Cap. Como que é lá? O Saúde Cap, para quem não sabe, ele é um título de capitalização que ajuda o Hospital do Amor de Barretos. Então, tudo que você compra ali para concorrer a um prêmio vai para o hospital. E eu vai fazer 3 anos que eu estou no Saúde Cap. O meu pai, ele é diretor do programa. Então, aos domingos, ali o programa ao vivo acontece na Record, aqui, né, de São José do Rio Preto. E ele sempre dirigindo, e aí eu achei interessante, né, por estar ali começando na faculdade. Foi literalmente no ano que eu comecei. E aí eu iniciei lá no Saúde Cap, adoro, porque é muito legal você entregando os prêmios, né? Hoje mesmo, segunda-feira, eu estava lá no Saúde Cap. E aí eu tenho essa ponte com a Record. A Record também, muito legal, essa parte da TV que eu acho muito legal, né? Mesmo a gente tá falando aqui muito de rede social, né? Da publicidade, né? Internet e tal. A TV também, ela te proporciona isso. Ela é um meio de comunicação. Então, eu gosto muito do Saúde Cap. Qual que você acha que vai ser as próximas evoluções, assim, da internet, da rede social? Você acha que vai ter muita coisa vindo, muita coisa nova? Quando a gente fala de evolução, a gente fala de inteligência artificial, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Mas a internet, ela muda sempre. E a gente tem que ter em mente que a inteligência artificial está vindo aí, né? Com tudo, mas a gente tem que saber usar ela a nosso favor. Então, na criação de roteiro, na criação de vídeo, uma EA que ajuda a editar vídeo. Então, tudo isso você pode trazer para si e ir aprendendo e se tornando um profissional que sabe manipular qualquer ferramenta. Nesses 3 anos de faculdade, que dica que você daria, ou um conselho que você daria para uma pessoa que não sabe nada, que está começando agora e que quer seguir isso? Eu daria que, para quem quer entrar nessa área de comunicação, não tenha vergonha, vá a fundo, tá tudo bem. Porque eu vejo, né, que muita gente escolhe a publicidade ou alguns cursos de comunicação porque não sabe o que quer, quer seguir. Então, escolhe a comunicação porque eu estou com o celular sempre ali, vendo internet. Então, associa isso, mas a comunicação ela é muito mais que isso. E você vai aprender coisas que você nunca imaginou que existe numa conversa, pessoas, o que as pessoas pensam. Então, a comunicação, ela é, assim, muita coisa. Quando você para ver, existem tantos estudos, além do marketing, nessa parte estratégica, na criação de campanha, né? Porque a comunicação também na publicidade, você aprende um pouco de design, um pouco de tudo. Então, quem quer entrar nisso, tem a mente aberta, porque é muita coisa mesmo. E vai com tudo, porque é um curso muito bacana e é uma área que eu amo muito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a publicidade, sobre esse mundo? Olha, queria falar... Eu vou falar sobre, então, um podcast. Com a publicidade, que o podcast ele é um estilo, né? A gente começou ali do rádio, foi pro podcast, né? Que é o videocast aqui que a gente está falando sobre câmeras, a gente gravando. Esse podcast ele está disponível no Spotify, mas ele é um vídeo, né? Um videocast. Que essa mesa aqui, ela é muito mais do que um bate-papo. Ela é um networking, né? Então, você que quer trazer uma pessoa... Eu quero trazer um empresário para investir no meu negócio. Mas ele não vai quem que sou eu na fila do pão, né? Você tendo um podcast, fazendo ele ter relevância, você consegue fazer essa pessoa vir, um convite, e ela vem com muita
muito orgulho. Nossa, eu estou sendo convidada para um podcast. Então, eu gosto bastante desse estilo de comunicação. Ele tem muito valor aqui na região. E, né, na capital ele cresce muito. Você vê que todos os, assim, grandes influencers, né, que investem, que são empresários, eles têm um podcast para fazer essa troca de network, de comunicação. Então, é um estilo que cresce muito e um estilo que deve ser bem-vindo para as empresas, empresários. Você acha que o podcast, eles vão evoluir, assim, mais pessoas vão consumindo ao longo do tempo? Você acha? O podcast, ele tem ondas, mas ele nunca vai parar porque ele é um meio de conhecimento. Então, se você quer aprender sobre publicidade, que a gente está falando aqui, sobre conhecer mais, eu tenho dúvidas se eu quero isso, se eu não quero. Então, o podcast é isso. Ele segue temas e as pessoas vêm porque elas acham interessante. Então, elas querem aprender sobre aquilo. Então, o podcast, ele sendo um meio de conhecimento, e assim, as pessoas sempre têm que aprender, né? As pessoas estão nascendo e querendo aprender sobre as coisas. Então, é uma mesa que a gente troca muita história, muita ideia, e ela tem sempre que evoluir. O meio pode ser que mude, né? A gente pode continuar, a onda agora é mais o áudio, agora a onda é mais o vídeo. Uma das mudanças aqui para o estúdio é tirar a mesa, né? Clientes podem usar sim a mesa, mas se quiser só os sofás, que agora tem os novos, né, layouts assim, de estilos de podcast com um sofazinho, que deixa isso mais uma entrevista, um talk show, que deixa mais humanizado. Então é isso, o comportamento humano muda, a comunicação também muda, e aí a gente vai mas sumir não vai. E vocês estão abrindo mais um lugar ali para começar a gravar videoaulas. E como que tá sendo? Como você acha que vai ter bastante gente? Que vai ser uma coisa que o pessoal gosta de ver? A gente está bem animado. A conduta, ela tá crescendo, graças a Deus. Ela tá crescendo porque as pessoas procuram. As pessoas vêm aqui para gravar podcast, mas a gente quer fazer o serviço completo. Então, ter toda essa entrega para a pessoa. A pessoa vem aqui, ela tá aqui no podcast. Normalmente, quem senta aqui são empresários. Então, esse empresário que ele tem um conteúdo interessante, ele pode vir gravar o curso dele. E é isso que a gente tá fazendo com os treinamentos, né, os próprios vídeos, ou mais um estúdio de podcast. Isso vai depender do que, né, a galera, os clientes vão querendo. Mas a gente precisa de um segundo estúdio desse, porque já tá sendo pouco. Então, tá tendo bastante procura, isso é muito bom. Mas esse serviço, a gente fazer esse serviço completo, né? É bem legal isso, né? Que o pessoal, eles gostam bastante, né? Eles têm bastante procura sobre isso. E aumentar um espaço é incrível, né? Porque... Sim, a comunicação, né? A gente sempre precisa estar ali gravando vídeos. É uma necessidade que todo empresário tem que ter, né? A gente fala sobre marcas, mas eu vou falar aqui, acho que depois do evento que aconteceu, muitos empresários estão falando desse evento que aconteceu em Rio Preto, mas foi o evento da CIMED, né, que o João Adib veio aqui, e ele falou um comentário bem interessante. Quem tem mais seguidores? Acho que foi até um outro palestrante, mas ele usou ele de exemplo. Quem tem mais seguidores, a CIMED ou o dono da marca? É o dono, ele tem, assim, é exorbitante o tanto de seguidores, é mais de 4 milhões. E a empresa não tem nem 1 milhão. Então, quem que é a cara da empresa? É o dono. Então, você precisa estar em evidência, você precisa falar. É uma coisa que a gente bate muito para quem quer ter um podcast, né? Para quem quer estar nas redes sociais. Se você não está hoje, o seu concorrente ele vai estar, porque essa é a consequência, né? Tem que acontecer, você precisa estar na mídia. Até uma coisa que a gente fala muito é que o seu Instagram hoje, ele é o teu portfólio. As pessoas querem entrar em contato com você, a primeira coisa que elas fazem é ir na rede social, né? E aí você acha que essas pessoas, elas entram mais na rede social da pessoa que produz aquilo do que a própria produção? Acredito que sim, porque é a conexão. Então, a gente volta naquela ideia do vlog. Uhum. Então, às vezes, a conduta, muita gente nem sabe o nome do próprio estúdio, tá? Entra aqui e não sabe como que chama, mas conhece o Fábio, conhece a Gi e conhece o Vini. Então, são as pessoas que fazem isso acontecer. Nada mais justo do que a gente ser reconhecido, né?
Gi, foi muito bacana esse assunto que a gente conversou. E agora, entrando em outro assunto, como que tá sendo você participar mais da Escola Jovem de Negócio? Olha, a Escola Jovem de Negócio, eu tenho uma gratidão muito grande. O Paulo, ele me conheceu nas redes sociais, me fez um convite para dar uma palestra sobre como apresentar, porque era uma época que a sala estava numa pressão ali, numa tensão muito grande, porque ia apresentar as apresentações de startup para as empresas. Então, foi muito interessante essa experiência. Né, eu fiquei meio nervosa, porque foi meio do nada, né, Paulo? E aí mas foi bem interessante, foi um marco muito legal, assim, sabe? Que deu essa confiança de continuar fazendo meus vídeos. E hoje, atualmente, eu ajudo muito, né? Estou mais inserida ali com o Paulo, qualquer coisa que ele precisar nessa parte de audiovisual, porque ele me deu esse feedback, que os alunos, eles estão, né, à procura desse de saber a filmar, a gravar, o audiovisual, própria, né, mídias sociais, enfim. Então, eu fico muito honrada que os jovens, eles gostam disso, que teve um feedback muito legal eu ter apresentado, feito aquela palestra, né, aquela apresentação. Então, eu sou muito grata por tudo. Falo pro Paulo que a gente está junto, qualquer coisa que ele precisar, estamos aí. E o Pod Jovens, tanto também o Papo de Futuro, que é o do Paulo, assim, a casa está aberta sempre para vocês, porque conhecimento é tudo. Sim. Como que foi? Você preparou, né, junto com a gente, o Pizza Night. Como que foi participar desse evento? Foi muito legal, né? O Paulo, ele me perguntou, né, como que a gente podia fazer para ter uma divulgação ali das empresas, das marcas. E aí eu criei um projeto que foi uma foto Polaroid, né? Que é aquele molde. Então, os jovens podiam ir atrás assim, tirar foto, tinha os patrocinadores. Então, foi tipo um espaço instagramável ali do evento, que deixou ele um pouco mais... Foi uma experiência, realmente, ali. Saiu daquela ideia de resenha, né? Que é dos jovens e tal, e transformou realmente num evento. Então, foi muito legal. Além de tudo, ali na organização do evento, fazendo um cachorro-quente. Então, foi muito legal. Nossa, uma experiência muito, muito bacana. Você participaria de novo? Né? Lógico que sim, né, gente? Né, Paulo? Bora lá. Tamo junto sempre. Gente, antes de continuar aqui a entrevista com a Gi, a gente vai mostrar... Eu vou mostrar, no caso, as nossas xícaras. Dá pra ver certinho, bonitinho? Que logo, logo vai estar disponível na nossa loja. Se você quiser já, né? Muito Aí chique, separa o dinheiro gente. para quando estiver pronto. Bora, você ir lá e bora. comprar. Bora adquirir, muito linda. E não tem só isso na nossa loja, né, Paulo? Tem mais coisas. Se vocês dão uma olhadinha lá, tem muita coisa. Show de bola. Vai lá. Já aproveita para seguir a gente no Instagram também. Para deixa para vocês seguir a gente no Instagram. Seguir a Gi. Seguir a Conduta Filmes. Que Isso é, aí. né? Precisamos. Ô, Emily, agora eu queria te perguntar sobre o que você tá achando dessa experiência do Pod Jovens, tá aqui na mesa falando. É muito legal, gente, eu gosto bastante. É muito, muito bonito aqui, né? Muito interessante as pessoas também que a gente conhece. Vocês, né, da Conduta Filmes, é muito legal. É um pouco nervoso, assim, né? Eu confesso, na hora de gravar. Dá um medinho, um frio na barriga, mas eu acho que vai fluindo, né? Sim. Porque no final é isso, né? Um bate-papo, uma conversa. Mas é muito legal, porque tem muita pessoa aqui que a gente já entrevistou que eu não fazia ideia de como chegou a esse ponto da vida deles. Tipo, o Nelson, o Gilson, as meninas que foi na entrevista anterior, né? Que é a Nath e a Júlia. Muito legal. Você agora é muito interessante, porque é uma coisa que a gente nunca vivenciou. Às vezes não é uma coisa que a gente, tipo, quer seguir de carreira, mas descobrindo a história deles pode ser uma possibilidade. Que legal. E essa parte do audiovisual você acha interessante? Eu acho bem interessante. Eu gostaria muito de cursar publicidade e propaganda. Eu acho muito legal. Que legal! Que bom, gente. Olha aí, ó, uma futura publicitária. Quem sabe? Mas eu acho muito legal, de verdade. Eu acho que é uma coisa bem interessante. As pessoas faz que você parte conhece. do nosso dia a dia, né? A gente está muito inserida, nós jovens, nessa parte de comunicação. Então, quem gosta realmente está disposto a aprender todo esse mundo de publicidade e tal. É bem legal. Você vai gostar. Mas acho que é isso.
Eu gosto bastante, é um pouco desafiador, né? Dá um medinho, às vezes. Esses últimos 2 episódios eu tive que ficar firme e forte sozinha, mas é bem legal, eu gosto bastante. Que bom, isso é bom. Porque a comunicação é isso, né, filha? Tipo, você tem que saber falar com as pessoas e essa oportunidade que o Paulo tá te dando é muito bacana, sabe? É um desafio. Eu sei que é desafiador até pela tua idade, de estar aqui falando com né, pessoas experientes e tal, mas, nossa, a base, né, o que você tem ali de experiência. E quando você chega numa faculdade, isso já é um passo a mais. Você teve essa experiência de estar falando, de estar na frente das câmeras. Também bem legal. E como que seu pai te influenciou nessa vida, né? Porque, pelo que eu entendi, foi tudo através dele, né? Ele, tipo assim, foi um espelho, né, ali do audiovisual. Então, eu tava ali inserida nesse meio de criações, né? Ele teve uma empresa muito grande disso. Né? Mesmo eu sendo pequena, eu lembro, eu já estive em comerciais, em alguns curta-metragens que ele, né, como diretor de fotografia, fez. Então, eu estava ali inserida. E aí foi bem interessante. E gravar vídeos no YouTube foi um reflexo mesmo. Ele, né, estamos aqui juntos na conduta. Então, é bem legal. E ele tem essa parte de criação, né, por conta do audiovisual. Então, essa experiência de 25 anos, né, como cinegrafista. E eu com essa parte de publicidade, então, de marketing. Então, a gente tá se complementando ali, sabe? É uma duplinha. E aí, o Vini veio com um trio. Gi, muito legal que a gente acabou de conversar. Vamos conversar um pouco mais sobre o audiovisual. A gente sabe que em Rio Preto e na região tem muita mão de obra do audiovisual desqualificada, né? O pessoal que não entende muito, quer fazer e faz de qualquer jeito. Que conselho ou que caminho essa pessoa pode percorrer para se qualificar? O audiovisual, ele tem muitas... Ele tem uma linha, né? A gente começou com a TV. Então, meu pai, ele vem dessa da TV, né? De comerciais. E na nossa geração tem as redes sociais. Essa transição foi muito rápida. Né? Eu já começo aqui falando sobre isso, porque foi um choque de gerações entre eu e meu pai. E a galera que está surgindo agora, né, se formando, querendo saber mais sobre o audiovisual, tem muito essa base de redes sociais. Então, celular, tal. Isso precisa sim, tá? A gente está falando de filmmakers mobile, star makers. É uma profissão que existe, sim. Só que essa parte de TV, do audiovisual com câmeras profissionais, ela existe. E é um caminho de você conseguir mais valor no seu serviço mesmo. Então, a falta dessa mão de obra qualificada no audiovisual, ela tem muito reflexo disso. Que agora, o nosso olhar dessa geração está mais voltado às redes sociais. Mas é muito interessante quando a pessoa aprende o que é o audiovisual, quais são os planos, né, de enquadramento, luz, e ela consegue aplicar em qualquer ferramenta, tanto no celular quanto numa câmera profissional. Mas é muito da vontade, sabe, Emily? A gente tem uma escassez ali de mão de obra porque as pessoas não querem. Então, elas ficam ali pouco tempo no emprego e é isso, entendeu? Passa por próximo porque não se identificou. Então, se identificar mesmo ali do que você está fazendo infelizmente, assim, um impasse que a gente está tendo muito. E todos os setores, tá? A mão de obra está muito difícil em qualquer, né? Não só no audiovisual. Sim. É uma mão de obra qualificada, ela vem muito também por conta do conhecimento. De onde que esse jovem ele está aprendendo? Né? Qual que é a perspectiva? Porque a gente também tem que colocar o cenário que a gente está vivendo. Né? Tá muito difícil, tá? Economicamente. Mas se hoje você tem um celular, né, você tem ali a tua internet, você consegue muito pelo YouTube, né, com a rede social e tal, aprender sobre
o audiovisual que ele tá muito, assim, YouTube mesmo, edição, gravar mesmo, tanto que eu já aprendi no YouTube. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Para o pessoal que quer trabalhar com isso, só que não tem condição financeira para começar, o que que eles fazeriam para que curso, como eles poderiam aprender mais sobre não tendo recursos? Olha, o YouTube, ele é uma plataforma muito acessível, que é onde eu encontro muito, muito conteúdo, né? Brainstorm Academy, que é do pessoal que é do audiovisual, né? Edição. E ele, nossa, ele é muito bom, sabe? Tem um curso, mas no próprio YouTube você tem, assim, uma infinidade de vídeos. Então, se você quer começar, você quer melhorar as suas habilidades, a internet, o próprio Google, gente, o chat GPT ali, ele te dá até um caminho. Se você falar assim, chat, como que eu posso melhorar as minhas habilidades nas filmagens? Ele vai te dar um passo a passo. Se você pedir links ou estudos sobre, ele também vai te oferecer. Então, falta isso do jovem. Na minha visão, ele tem, né? A gente está falando aqui de jovens, né, da nossa bolha, tá? Ele tem muitas possibilidades. O que a gente vê mesmo é a falta do desinteresse, mas o conhecimento tá ali na palma da tua mão. Vale você saber. Você quer ver um TikTok, porque até no TikTok tá sendo, o TikTok mesmo, uma plataforma de pesquisa. As pessoas estão deixando de pesquisar no Google para pesquisar na lupa fácil, ali. né? Nem precisa ler. Exatamente. E o vídeo, ele te traz isso, ele te traz esse movimento. Então, ele te deixa mais interessado do que você está lendo. Mas, lógico, né? A minha professora de gramática, ela vai falar assim, né? Lá da faculdade. Vocês acham que a leitura vai acabar? Ela fez essa pergunta, ela instiga a gente em toda a aula, sabe? E não vai, né? Tudo tem... Nada vai acabar, a gente precisa de tudo, né? Graças a Deus. Porque a gente falou muito sobre isso na aula, que as pessoas estão parando de comprar livros, né? De ler. A própria bio, né? Você lê tudo que está na bio, quando a pessoa posta um post, você lê o que está escrito? A gente fez essa pesquisa na sala de aula e muita gente falou que lê só o que está escrito num carrossel. Raramente lê o que está na bio. Então, a gente tem que ir pegando esses feedbacks, porque... né? Faz sentido, mas lógico que a leitura não vai acabar. A gente sempre, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Não vai acabar, porque a TV e tal, toda essa transição assusta, né? Então, a própria inteligência artificial, eu vou perder o meu emprego, então né, tá acontecendo, o mundo está mudando, mas a gente está no meio de transição, então tudo é necessário, todas as habilidades são necessárias a aprender. Qual que você, como publicitária, qual que você acha que é a rede social que as pessoas mais utilizam, que elas gastam mais tempo usando? O TikTok, ele tá muito presente pro jovem, tá? Então, o idoso ali, não vou falar idoso, né? O pessoal vai me dar risada aqui, né? Mas o jovem adulto, né? A classe ali mais 40, no Facebook usa muito. Depende realmente do seu público. O Instagram, ele é uma plataforma que é vitrine. A gente fala de venda. Então, vídeos de venda, tá tudo ali. Né? O próprio tráfego pago acontece nas plataformas da Meta. Né? Então, tá ali em conjunto. Agora, o TikTok, ele é uma plataforma de entretenimento. Então, depende muito do teu público. Onde que as pessoas estão inseridas do que eu faço, no meu nicho. Então... eu quero vender pro YouTube, eu faço vlog. Então, o meu nicho ali tá na parte do entretenimento, do YouTube, né, dessa parte de vlog. Mas também tem um vlog do TikTok, que é uma plataforma de entretenimento. Agora, o meu vlog no Instagram não vai dar muito certo. Aí a gente tem o quê? O Daily. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. No Daily, que é mais as meninas, né, que usam tal, fala dali da vida delas, e as seguidoras são meninas também para trocar essa conexão. Então, cada plataforma, ela vai do teu público. E o Instagram, ele tem essa parte que eu acho bem legal falar, que é a vitrine, né? É onde ali você tá vendendo. O TikTok, ele é mais difícil de vender, porque você tem que ter quantidade. Então, se você hoje está no TikTok, você precisa de uns 5 vídeos por dia. E para isso, você tem que ter uma energia bem, bem grande, né? 5 vídeos no dia. E o pior é, tipo, se a pessoa grava vlog, não tem como ela utilizar o mesmo vlog, porque são formatos diferentes, né? Então, sobre isso, eu gravo na horizontal.
né? Um vlog gravado na horizontal. E também é legal essa coisa de formato, porque o meu pai, ele fala muito disso. Ele é filmmaker de comercial, então é aqui, ó, horizontal, né? Sim. Aí, agora, pro vertical, foi uma dor muito grande, porque hoje em dia o pessoal procura orçamento pro vertical. Sim. Não é mais pro horizontal, olha. Então, sair disso, porque no horizontal você consegue ter uma profundidade muito grande. No vertical, você perde muita coisa. É isso daqui. A pessoa não vê, né, ao redor, não tem essa noção de profundidade. Mas quando eu gravo meus vlogs e eu quero colocar nessa plataforma, né, que é outro formato, dá uma agonia, mas vai fazer o quê? A gente precisa... Coloca daquele jeito mesmo. Coloca daquele jeito mesmo, deixa a borda preta e é isso pra não perder o conteúdo. Eu vi outro dia um casal que eles gravaram com 2 celulares, né? Um na vertical e uma na horizontal, pra ter dois lugares diferentes, 2 ficarem bonitinhos. Olha aí. E é um tópico, assim, que eu fico bem pensativa, porque as pessoas falam assim, eu vou gravar, ou contrata realmente uma empresa para fazer vídeo, e fala, eu vou utilizar esse vídeo pro Instagram e pro TikTok, sendo que a comunicação é diferente nessas plataformas. Dependendo do roteiro que você fizer, e ser numa linguagem mais de venda, ou, olá, eu sou fulano de tal, ele não vai converter no TikTok. Ele vai converter se ele for um meme. Se for, tipo assim, muito tosco e o pessoal acha graça disso. Aquela que o pessoal joga água no corredor. Esse marketing engraçado de comédia também era uma coisa lá que eu tava falando das trends, né? Que às vezes o pessoal, tipo assim, o cliente quer isso. Mas será que realmente é o teu público que tá afim desse marketing engraçado? Mas é aquilo, chama atenção. Agora, tem uns que são bem assim, extremos, sabe? De colocar... eu já vi, tipo assim, de doceria, colocando um cabelo em cima do doce para chamar atenção. Então, será o marketing, né? Essa necessidade desse engajamento, será que ele é realmente necessário? Porque atinge pessoas que nunca mais vão comprar aquele doce porque acharam nojento. Então, é um tópico que a gente fica, assim, pensando, será que vale a pena mesmo todo esse marketing? Se vale a pena arriscar o negócio, né? Porque dependendo do marketing... Não, dependendo, tipo assim, você prejudica a tua empresa, né? A pessoa leva por um lado não muito legal e aquilo não converte bem. Fora os comentários, né? Você entra dependendo do vídeo, é muito engraçado ver os comentários do pessoal. Criticando, né? Eles fazem cada... eles comparam cada coisas, assim, é muito engraçado de ver. Eu adoro ver os vídeos só pra entrar nos comentários, assim, dependendo do vídeo que eu entro só nos comentários, só pra ver o que o povo tá falando. Eu vi uma série esses dias que lançou na Netflix, até falo assim pro pessoal assistir, até com a própria família assistir, chama Adolescência, na Netflix. E é de um caso de um menino que ele cometeu um crime. Ele tem 13 anos e ele comete um crime. E eu adoro a fotografia, até comentei com meu pai sobre a fotografia, que são plano sequência. Então, ali é uma minissérie de 4 episódios, eu acho, de 1 hora em total plano sequência. Ou seja, não tem corte. É assim, diretão. É tipo um vlog mesmo, não tem corte. E é um tópico assim, né? É pesado, lógico, ele cometeu um crime. Só que o investigador, primeiro momento, né, ele tá investigando o caso e tal, e ele fala pro menino, essa menina que você cometeu um crime, ela era sua amiga, né, porque ela comentava em todas as suas redes sociais e tal. Aí ele fala assim, né, depois o filho dele questiona ele fala, pai, eles não eram amigos, eu não sei por que você tá pensando nisso. Ele falou assim, nossa, mas ela comentava, tal, ela colocava os emojis e tal. Ele falava assim, não, cada emoji tem um significado. Então, assim, a internet, ela tem isso, né, essas comunicações que... a adolescência mesmo, né? O próprio hate, né? Ele ter sofrido um bullying na internet, levado ele a cometer um crime tão novo, tão jovem. Isso é uma realidade muito grande, até porque nos Estados Unidos é uma prisão perpétua pelo grave do crime que ele cometeu. A gravidade do crime que ele cometeu. Então, esse comentários de internet e tal, como que as pessoas... Porque eu não sei você, mas não tem aquele comentário... como que é... por exemplo, uma pessoa, ela não ama, ela ama Deus, ninguém ama. Eu já vi. Como que
Pra eu não passar vergonha? Como que era? Tipo, é um vídeo esse meme, né? É. Que a mulher, ele tava gravando um casal, né, na feira e tudo mais. Aí o casal, a mulher falou assim que ama o homem dela e tudo mais. Aí passa uma velha, aí o moço falou assim, ó, eles se amam. Aí ela falou assim, não, amar é só Deus, só Deus. Você gosta dele, você gosta dela. Então, assim, quem não viu esse vídeo não tá entendendo nada, entendeu? E aí, e essa pessoa aí que tá fora dessa, né, que não viu esse vídeo, não tá entendendo nada. E as pessoas na internet ficavam, ama, não gosta, como que é? Você não gosta dela, você não ama ela, você Gosta dela. Então, gente, olha isso. E, tipo assim, qualquer comentário que você entrar, tipo, qualquer vídeo que você entrar no comentário, vai ter algum meme. Tipo assim, ou desse aí do Gosta. Também tem um que é de Denise, eu não sei. O Denise, que foi da Jojo Todinho, que ela tava fazendo uma live. Então, assim, gente, é uma comunicação que se você tá fora dessa bolha, você não entende nada e você não faz parte dela. Para um adolescente, que a gente tá falando de pod jovens, né? Para um adolescente, e se baseando nessa série, né? Nossa, eu não faço parte disso, então quem sou eu, né? Então, é um vídeo, uma série muito legal. E, mais uma vez, esse plano sequência foi, assim, sensacional. O ator fazendo o primeiro papel dele, e foi incrível, né? O menino decorou 50 minutos de texto, porque é plano sequência, não tem corte. E é um papel muito difícil, até porque ele cometeu um crime. Então, nossa, eu falo aqui pro pessoal, se você puder assistir, até os próprios pais. Porque é bem emocionante e triste, né? Mas é uma série bem legal e fala sobre isso, adolescentes. Eu acho muito legal também. Não é que é legal, mas assim, é engraçado como toda a gente coloca algum significado. Por exemplo, não pode mais curtir os stories das pessoas que estão dando em cima. Essa coisa. Tem um negócio do foguinho, que eu não peguei muito isso, mas tem um negócio do foguinho também. É muito legal Não sei. Eu também não sei disso. Eu não sei muito bem disso. Eu não sei muito Tô meio velho, eu acho que tem coisas que vai passando o tempo, a gente vai ficando, mas tudo bom? Mas eu acho muito legal, porque tudo a gente... eu não sei se é legal. É uma linguagem, a gente né? coloca tudo significado, tudo tem alguma coisa. Você não pode falar mais nada na rede social que é cancelado. É uma coisa assim, bem... Difícil, é difícil de lidar. Se você quer hoje entrar na rede social, ser um influencer, você tem que ter uma assessoria. Eu tenho muitos feedbacks, assim, leio muito, que a pessoa viralizou num vídeo e ela entra em depressão mesmo, porque ela não quer mais gravar aquele conteúdo, porque foi o que viralizou, mas ela não é aquela pessoa, ou ela não... Sabe, ela quer falar sobre outra coisa. E quando ela fala sobre outra coisa na internet, ninguém gosta. Aquele conteúdo, tipo, as pessoas falam, não, volta com aquilo lá, porque eu gosto quando você faz aquele tipo de conteúdo. Ou, tipo assim, a pessoa que faz dancinha. Faz um vídeo sobre outra coisa, ninguém gosta. Não, cai os likes. Cai os likes, e aí a pessoa fica nessa, nossa, alimentando essa pessoa que realmente não existe. Então, se você é um criador de conteúdo, tem uma assessoria, porque é muito melhor você construir esse engajamento do que você viralizar do nada e não souber continuar isso, porque vai ser bem difícil, e voltar a ter esse engajamento é difícil, e aí é aquela coisa da agência, né? A mesma coisa da agência. Você abre a tua empresa, a empresa começa a ter resultados negativos, você quer contratar a agência. Sendo que a agência tem que caminhar junto, né? É a tua publicidade ali junta. Mas é sobre isso, internet sendo internet. Gi, foi muito legal ter essa conversa com você. E antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta pra você. Que conselho, que dica, que qualquer coisa você daria pros jovens pra eles, né, que quer começar nessa área, que gosta de gravar vídeo, só que ainda não tá meio receoso, não sabe por onde começar? Gente, comecem. Pega o seu celular, não tenha medo do outro, do que o outro vai falar. Só começa, sabe? A gente acabou de falar aqui sobre criação de conteúdo. Ela pode ser muito saudável se você levar isso de uma forma saudável, sabe? Existem pessoas ruins, mas existem pessoas muito, muito boas que você consegue construir esse teu caminho e vai dar certo. O audiovisual mesmo, se você quer aprender sobre ser um profissional, ser um freelancer, estude sobre. Nós temos o YouTube, plataformas gratuitas que podem ser profissional. E se você quer ser profissional ali do audiovisual, estude as plataformas, sabe? São gratuitas, o YouTube, o TikTok mesmo, ele tem muitas dicas legais. E é isso. Continue, vai lá, grava o seu vídeo, né? A própria Nicole, vou falar dela aqui,
do EJN, me procura, a Vicky também. Assim, meninas, continuem, gravem, façam seus vídeos que as pessoas vão gostar, tá tudo bem, né? A gente vai construindo, não precisa ter o melhor celular do mundo, mas faça por você, porque vai dar certo. Muito obrigada, Gi. Foi muito legal essa conversa com você. Obrigada. Antes de terminar, eu queria agradecer a Gi e a Conduta Filmes, né? Que faz tudo isso acontecer. Essa equipe tão legal, tão maravilhosa. Juntos podemos criar o impossível. Segue nós aí.